Olá, povo de Deus, tudo bem? Mais um dia aqui na presença do Senhor, né? Eu tenho procurado entender algumas coisas, sabe, gente? E eu tô fazendo aconselhamento pastoral. E como eu sempre eu chego aqui e fico com esse negócio, porque não é pra falar de mim, mas ao mesmo tempo falando de mim, eu trago a palavra também. Às vezes Deus permite que aconteçam coisas na nossa vida, que é pra gente testemunhar, né? Que é pra gente consolar outros que estão passando por o mesmo problema, né? Hoje eu fui fazer uma caminhada, né? Que eu tava precisando. Todo mundo me dizendo, vai fazer caminhada, né? Porque a caminhada, o exercício físico, ele melhora, né? Aqui o cérebro. Eu vou ter fazendo um jejum pequeno ainda, mas estou fazendo. Mas graças a Deus eu vou fazendo. Eu já estou algumas horas sem comer. Eu tô de ontem, de 6 horas da noite. E já são 7h11. Não é grande coisa ainda, mas ainda não comi. Não tô ainda aquele desespero por comida, sabe? Porque o jejum é muito importante diante de Deus, né? Tem pessoas que fazem só o jejum como forma de cuidar do corpo mesmo, mas eu tô fazendo das duas formas. Cuidar do meu templo, que é sagrado, que é o meu corpo, onde eu creio que o Espírito Santo habita em mim, e cuidar da minha espiritualidade. Sim, aí, gente, eu vim trazer uma palavra, né? Porque eu sei que ultimamente eu trouxe umas palavras que meio até agressivas, né? E eu acho que não é isso que Deus quer de mim, mas que era o que tinha dentro de mim naquele momento. E eu fui agir por mim. Então, quando eu falei dos presentes, vou até me explicar melhor, de Caim e de Abel. Eu quis retratar, gente, o que mais ou menos que eu não entendia por que Deus rejeitava o que Caim deu. Teve épocas que eu questionei, poxa, Senhor, será que o Senhor também não deveria ter aceito? Eu pensando, né? Eu pensando raciocinando, pensando com Deus, né? Porque eu pensava assim, Senhor, com todo respeito ao grande Deus, Deus sabe todas as coisas. Eu pensava, Senhor, mas às vezes ele talvez não teria tido esse atrito, essa briga, se o Senhor tivesse aceitado. Eu pensando assim, mas depois Deus me fez entender o porquê do presente de Abel e do de Caim. O fato de Deus não ter aceitado a oferta de Abel, é porque não era algo ofertado de coração. Era algo dado de qualquer jeito, dado com os sentimentos errados, motivação errada. Então, assim, isso até serve pra gente, né, gente? Eu até pensei assim, quando eu não estiver bem com alguém, eu não vou querer dar um presente para me aproximar, porque não é bem assim que funciona, né? Quando Caim teve a ideia, porque parece que a ideia principal foi de Caim, não, de Abel, de presentear o Senhor, eu acho que ele tava com muito senso de gratidão, sabe? Porque Deus não precisa de nada, né, gente? Na realidade, Deus não precisa de nada. Mas eu acho que como ele queria tanto, talvez ele tivesse com tanto amor por Deus, com tanta gratidão, tanto sentimento bom, e querendo se conectar ali com Deus, e ele levou o presente, né? Que foi um cordeirinho. Foi um cordeirinho, né, que ele olhou bem esse cordeirinho, se não tinha nenhuma mancha, se esse cordeirinho não tinha um defeito, porque ele queria dar aquilo que era perfeito para Deus, uma coisa perfeita, entendeu? E muitas vezes na vida da gente, a gente
recebe coisas que não estão mais perfeitas. O estado delas já estão muito ruins, sabe? Na realidade era isso, eu recebi coisas e eu às vezes recebo que eu entendo o coração de Deus hoje, porque é meio desconfortável, é meio como se fosse uma falta de consideração. É uma coisa que dão para mim que não dariam para outra pessoa que eles consideram, entendeu? Então aqui eu vim não me tirar o que eu disse, mas explicar o que eu disse. Tem presentes que ele não vem carregado de amor, respeito e consideração. Tem presentes que às vezes sim, a pessoa dá um presente bem intencionada, é como um pedido de desculpa, ou como querendo uma reconciliação, ou não sei. Mas às vezes as pessoas dão presentes que não chegam a ser presentes, né? Nesse sentido do que eu recebi, eu não considero presente, e me machucou, porque eu sou uma pessoa muito sensível, entendeu? E foi nessas horas que eu entendi o coração de Deus. Eu entendi porque ele rejeitou a oferta de Caim, entendeu? E quando eu digo para vocês ofertas de Caim, gente, não é... Porque Caim não era um cão, entendeu? Um demônio, Satanás. Ele era uma pessoa que tinha sentimentos ruins, como inveja. Ele inveja por conta que ele ficou com ciúme do irmão, inveja por conta de tudo isso. Claro que tinha um mal nele, né? Para ele matar o irmão, ele era mal, né? Ele tinha uma natureza mal. Tanto é que o próprio Deus falou, Caim, quando ele saiu bravo com Deus, porque Deus não quis aquilo que ele ofertou, e ele não quis, Deus simplesmente rejeitou. E, né, Deus não se apresentou a ele como Deus, mas uma voz que vinha do céu e que ele sabia que era Deus. Ele falou, Caim, e se tu fizer o bem, será que tu não é aceito? Ou seja, ele disse, poxa, Caim, faz uma coisa... eu acho que ele no aconselhamento de Deus, ele queria dizer, mude a sua motivação, mude o seu jeito, mude as suas ofertas, mude. Tanto é, gente, que às vezes, né, comparando assim a ofertas, né, às vezes a gente vai e oferta na igreja uma quantia, mas se o nosso coração não estiver limpo, aquilo nem vale muito para Deus. Sabe a oferta da viúva que foi uma moedinha? Aquela ofertinha pequena era tudo que ela tinha e ela deu com amor. Então, naquela oferta já valeu muito mais para Deus. Jesus viu aquilo e Jesus disse aquilo e ela deu tudo o que tinha. E aquilo ali foi de muita valia. Era pouco, mas era de muita valia, porque tinha muita intenção boa. Talvez ela nem deu esperando um retorno, ou sei lá, eu não sei a motivação, mas foi boa perante Jesus. Jesus viu aquela oferta como positiva. E, gente, não adianta a gente fazer algo que não seja de coração, sabe? E quando eu falo isso, eu tô falando também de mim, gente. Nunca pense que quando eu venho aqui fazer uma exortação, que eu acho que foi uma exortação, na realidade foi uma exortação, não pense que eu tô falando só do outro, não. Eu tô falando do outro porque me machucou e eu senti, mas eu sei que eu também posso fazer isso. Eu não tô imune. Eu não sou perfeita, gente. Eu vivo numa luta interna para melhorar como ser humano, como cristão. Eu tenho uma luta muito grande dentro de mim. E eu sofro muito às vezes com essa luta. E outra coisa, é pela graça que pouco a pouco eu vou ser transformada. Não vai ser por mim mesmo. Eu entendi que eu não adianto querer esbofetear meu corpo como Paulo ainda, porque eu não cheguei no nível de Paulo, sabe? E talvez eu seja diferente de Paulo.
Eu preciso da graça, eu preciso ser transformada pela graça, pouco a pouco, sabe? Isso é uma caminhada longa e eu creio que pela graça, pouco a pouco, eu vou ser transformada. Eu sei que eu não sou perfeita, gente. E nunca vou ser enquanto eu viver aqui na terra. Mas que eu posso melhorar muito. Que Deus pode falar muito ao meu coração. Porque às vezes o meu coração endurece. Endurece, gente. E não, eu não me considero uma pessoa ruim. Eu me considero uma pessoa que justamente por reconhecer as minhas falhas, eu quero ser transformada. Mas eu entendo que isso não é assim. É uma longa jornada, é uma caminhada com Deus. É ter humildade, que era uma coisa que eu não tinha, mas eu tô começando a entender que eu tenho que ter. Eu não é muito humilde, eu seria de muito de acreditar em mim mesmo, sabe? E conhecer a Bíblia e conhecer que ela fala que o nosso coração é enganoso, que não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Então, assim, quanto mais eu conheço da palavra do Senhor, mais eu tenho dele em mim. Porque a palavra dele é como se fosse viva, ela entra ali na gente, ela diz que ela entra na junta e na medula, ela causa uma transformação, mas dói. Pelo menos em mim tá doendo. Muito. Essa transformação que eu tô precisando, ela tá doendo. Porque ela tá extraindo de mim o que é ruim. É como se Deus quisesse botar para fora aquilo que há em mim dentro e que não é bom. Ele quer trazer para a luz. É isso que eu sinto. Ele quer trazer para a luz. E quando eu venho falar de mim aqui, é para trazer Deus. É para que vocês entendam que quando eu abri esse canal com muita imaturidade, que eu ainda sou imatura, gente, pode ser que um dia eu chegue aqui e fale uma coisa que não tá de acordo, tá? Aí, se eu sentir Deus tocar meu coração para vir me retratar, eu vou vir me retratar, porque eu não sou perfeita. Mas eu não quero desistir, porque eu ainda não cheguei, tipo, no grau de entendimento e de sabedoria elevado, assim, sabe? Esse canal é um sonho para mim. É um sonho porque eu sonho em levar a palavra para as outras pessoas. E eu sei que primeiro Deus tem que me tratar para que eu possa ajudar com o mesmo tratamento que eu fui tratada a tratar outras pessoas, outras almas, entendeu? Aqui eu tô sendo muito sincera com vocês, porque eu gosto de ser sincera. E às vezes eu tenho medo disso também, porque eu posso estar enfrentando um problema meu particular e chegar aqui e trazer uma palavra que não era para mim dizer. Então, se essa palavra foi ofensiva para algumas pessoas, embora ela tenha saído de mim de uma forma verdadeira e eu não me arrependo dela, talvez a forma que eu disse possa ter magoado alguém, possa ter chegado de uma forma errada em alguém. Mas naquele momento era a palavra que eu tinha. Eu não sei se foi Deus que tocou no meu coração ou não. Porque a palavra pesou. Pesou para quem ouviu e pesou para mim. Porque era exortação. E exortação dói, machuca. Ela vai lá na nossa ferida, tá? E eu queria muito trazer palavras de amor, sabe? Eu já trouxe muito isso pro canal. Eu não quero dizer que esse canal é meu, mas é meu porque Deus me deu, né? Mas é dele primeiramente. E eu tô aberta para correção do Senhor, gente. Eu não me fecho para isso. Eu sei que às vezes dói ser corrigida por ele,
mas eu sei que é preciso. Porque como eu vou consertar os meus erros se eu não tiver alguém que os reconhece mais do que eu e que pode me ajudar a consertar? E eu sei que ele não vai consertar sozinho, ele vai me ajudar. Eu entendi que quando eu peço para Deus fazer, vem assim no meu coração, não peça para Deus fazer, peça para Deus te ajudar a fazer, porque tem coisa que só Ele mesmo faz, que eu não tenho controle, mas tem coisa que Ele quer me ajudar, para me ensinar. É igual eu ensinei meu filho forrar a cama a primeira vez, eu fui lá com ele, eu forrei a minha, eu mostrei detalhe por detalhe, e hoje ele consegue forrar só. Nem sempre fica perfeito. Aliás, não fica perfeito porque nem eu forro perfeito. Mas é assim, entendeu? É uma caminhada. E eu vou falhar algumas vezes, eu sei. E eu não rejeito, Deus me livre, eu aceito a correção de Deus. Às vezes ele pode me corrigir com uma pessoa também que venha falar, ou ele pode falar aqui na minha... Muitas vezes ele fala aqui, ó, na nossa consciência. A gente sente se errou. Eu não sinto que errei na palavra. Eu sinto que eu machuquei algumas pessoas, ou alguma pessoa, porque a palavra foi forte, não era exatamente para aquela pessoa. A pessoa que eu estava me referindo, que eu nem falei o nome, nem vou falar, talvez ela nunca nem ouviu, nem vá ouvir. E não é mesmo porque eu entendi que não é assim, que eu não posso obrigar ninguém a me considerar, que isso não tá no meu poder nem no meu controle. A coisa que eu posso fazer e que talvez eu deva fazer é me afastar de pessoas que não me fazem bem. Que mesmo talvez com a boa intenção delas, elas não saibam que me machuca. E que tem pessoas que, por incrível que pareça, eu tenho que amar de longe. É um amor cristão, mas que é de longe. É eu que entendo assim. Não sei se está... se isso é de Deus, mas uma coisa muito minha particular é que eu entendi que é mais fácil amar de longe. Porque tem pessoas que é muito bom amar de perto, que você sente até falta quando elas não estão na sua vida. Mas tem pessoas que quando elas voltam para sua vida ou vêm para sua vida, elas te causam um mal interior. E isso aí já é outro assunto, gente. Eu pedi hoje a Deus para uma palavra, eu não sei se foi ele ou não, se foi de mim ou ele também que me ajudou com essa, eu não sei. Mas eu quero que, talvez aqui eu não passe muita segurança em muita coisa que eu diga, gente. Mas tudo que eu falo com segurança. Embora depois eu possa pensar, será que eu falei o certo? Porque a minha preocupação é não trazer a palavra de Deus de uma forma torta, de uma forma que não esteja adequada, que não tenha nenhuma base bíblica. Quando eu falei de Caim e Abel, dos presentes, das ofertas, foi com essa base. Foi com isso que eu falei, sabe? Então, hoje eu tinha programado algo bem... Programar não, pensado. Deus, que a palavra seja cheia de amor, mas que a palavra hoje foi essa, gente. Não é que eu me arrependi do que eu disse. Eu não me arrependi, gente. Porque naquele momento era aquilo que eu estava sentindo. E talvez você possa perceber que tem coisas que colocam na tua mão ou que te dão sem nem perguntar se tu quer. É que tu não se sente bem com aquilo. Eu não sei se isso é só de mim ou se existem mais pessoas assim. E aqui o meu canal não é para trazer discórdia, mas é para que você entenda que algumas coisas te fazem mal. Aliás, porque podem não fazer mal para você o mesmo que faz mal para mim. Mas tem coisa que conflita entre a gente.
que faz mal. Então, assim, é isso, gente. Eu vou ler aqui pra vocês. Eu vou ler aqui uma palavra pra vocês sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? É uma coisa que eu nunca, assim, fico pedindo muito a Deus a justiça, sabe? Porque eu sempre que eu penso assim em justiça, eu penso de uma forma de vingança, mas não é isso. Depois que eu fui entender que a justiça de Deus não é uma vingança. Eu nem entendo ainda direito sobre a justiça, essa justiça que fala aqui, né? Mas essa aqui eu acho que se trata de outra justiça, porque a justiça daqueles pessoal que tem fome e sede de justiça, e Deus na Bíblia que eles serão fartos, serão saciados, aí eu acho que se trata de outra justiça. Enfim, uma coisa eu sei, que eu não desejo mal para ninguém, nem mesmo para aqueles que me ferem ou me machucam. Eu não desejo, só desejo um afastamento. A única coisa, gente, de minha alma mesmo que eu digo, é só ficar longe. É a única coisa que eu tenho vontade. É isso, ficar longe. Pra não ter que estar sempre sofrendo a mesma coisa, pra, tipo, quebrar o ciclo, sabe? Vamos lá, então, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No contexto de crescente aflição, terrível perseguição religiosa, que causa também o desânimo, o apóstolo Pedro conclua a sua segunda epístola com o conselho de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. 2 Pedro 3:8. Assim dirigindo os amados à rocha. Salmo 61:2. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando meu coração estiver desanimado, leva-me para a rocha, que é mais alta que eu. Então é basicamente isso que eu tô passando. Eu tô com o coração desanimado e por isso vocês acham que devem observar um pouco de tristeza em mim. Eu estou bem desanimada, gente, mas é isso. Eu preciso ir para a rocha que é mais alta que eu. E essa rocha a gente sabe quem é, né? Jesus. Aí tem aqui em Jeremias 17:5-7. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Aparta o seu coração do Senhor, porque está como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança está no Senhor. Isso era bem um texto que eu trouxe antes. Não sei se Deus me colocou como de exortar, não sei, porque de vez em quando eu faço essas exortações que cabem a mim e também pode caber ao próximo, né? Porque quando eu trago uma palavra, essa palavra primeiro tem que entrar em mim, sabe, gente? Eu não trago nenhuma palavra que vazia assim do nada, uma coisa. Quando eu falo aquilo, qualquer coisa que seja para vocês, eu procuro uma base bíblica e procuro um entendimento ali para poder falar, sabe? Porque eu tenho medo de falar besteira. A verdade é essa. Então aqui diz, ó, eu fiz um dia esse sobre maldito homem que confia no homem, né?
Alguma pessoa que segue o canal, ela falou, não é bem nesse contexto. E tudo bem, eu respeitei porque eu nem estava muito por dentro, eu sabia que existia isso. E era uma coisa que eu estava vivendo, entendendo que o homem é falho. E que confiar totalmente no homem é uma derrota pra gente. A nossa confiança tem que estar primeiro em Deus, porque as pessoas são falhas, como a gente é falho. Então, essa palavra uma vez tocou muito forte no meu coração. Maldito homem que confia no homem, porque eu estava confiando em muita gente. Sabe aquelas pessoas que confiam nos políticos? Teve uma vez que eu quebrei a cara e Deus falou muito forte ao meu coração. Você confiou em homens e não em mim, por isso deu tanta coisa errada, sabe? Então, faz sempre tua confiança em Deus. Em Deus. Coloca sempre as coisas na mão dele. Os seus planos, os seus sonhos. Não conta o seu sonho para todo mundo. Às vezes só de escutar a pessoa te desanima. Às vezes só de contar tu próprio desanima. Então que Deus seja a maior aliança que tu tenha na vida, seja com Deus. O teu marido, tu tem aliança, temos aliança com nosso esposo, claro. Mas até ele pode te trair, ele pode te deixar e te abandonar. Mas se tu tem uma aliança com Deus, que é além disso, é uma aliança de alma, de corpo, de espírito, esse nunca vai te abandonar. Esse nunca vai te trair. Porque ela é Deus e fiel. A palavra diz o tempo todo quanto a fidelidade dele existe. Então a palavra para hoje é essa. Talvez não foi uma palavra muito animada, mas era a que eu tinha e a que eu deixei aqui, que eu tô feliz com ela. Embora seja de exortação, porque devemos ser exortados. Eu não estou exortando você diretamente, eu estou primeiro me exortando. Estou primeiro dizendo aquilo que eu preciso ouvir, para que chegue a você também e que de alguma forma te faça bem, tá? Mas vai ter muita coisa alegre aqui, tá? Vai ter dias de alegrias e vai ter palavras alegres, confortantes, confiantes, vai ter alegria aqui, vai ter momentos de riso, vai ter momentos... É porque cada momento é um momento. E esse é o momento que eu estou vivendo. Tomara que o seu momento seja de muita alegria e que Deus traga muita, muita alegria pro seu coração. E que Ele traga pro meu também. Porque eu tô precisando, gente. Realmente eu tô precisando de alegria. Sabe? Eu tô grata a Ele por todas as coisas. Eu entendo que a gente tem que passar por esses momentos. Porque o próprio Jesus passou por coisa pior. Então eu entendo que eu não sou, né? E que eu vou ter sim os meus momentos de aflições, de tristeza, mas que eu vou superar com a ajuda dele, que é uma rocha maior que eu, sabe? Então, fiquem na próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe cada um. Que Ele possa nos encher de alegria que vem do Espírito Santo, porque a alegria é um dom do Espírito Santo, tá? Fiquem na paz.